Fala galera, sejam muito bem-vindos à primeira edição do Cine Geek. É isso mesmo, Otaku Noie trazendo mais entretenimento para vocês. A partir de agora, a partir de agosto, a partir de hoje, toda segunda-feira, às 20h42, traremos aqui uma conversa, um debate muito interessante sobre produções audiovisuais, sobre filmes, sobre curtas, trazendo cultura, informação, diversão e alegria para a sua casa. É Otaku Noie, Otaku em casa. E para inaugurar este quadro inédito, este quadro espetacular que começa na noite de hoje, nós falaremos sobre aquele filme ganhador de 4 Oscars na última edição e também com tanta relevância aí, trazendo o cinema coreano também para a pauta aí do cinema internacional. Não é o único, claramente, e para falar mais sobre isso... não falei o filme ainda, né? Se você não adivinhou ainda, então você está desatualizado, nós vamos falar sobre Parasite, o filme Parasita. E para falar sobre este maravilhoso filme incrível, nós trazemos aqui os nossos primeiros convidados dessa primeira edição do Cine Geek. Então eu gostaria de chamar eles aqui já, o Che Moraes, o Marcos Bossolon e o Thiago da Paixão. E é Che, eu sei Che, eu sei o seu nome. É que na hora ali saiu um Che. Tá tudo certo, tudo belezinha. Fala aí, galera. E aí, tudo bom, Matsu? Se apresentem para o pessoal, porque eu já conheço vocês têm aí um currículo espetacular para agregar aí para o debate, só que a galera aí de casa está conhecendo agora. Então, fala aí quem são vocês, o que vocês fazem, e uma frase inspirada em Parasite. Beleza, posso começar? Pode começar. Tudo jóia, eu sou o Thiago Paixão, eu sou da área do audiovisual aí há muito tempo, melhor não falar quanto tempo. Eu sou formado em rádio e televisão, estudei cinema na New York Film Academy, sou professor do Senac Campinas, estamos aí na área, vamos dizer assim, minimamente 2 décadas aí brincando de audiovisual. Fui convidado aí para participar desse bate-papo, e aí eu acho que eu tenho que citar uma das frases mais icônicas do filme, que é: nunca planeje, todos os planos estão fadados ao fracasso. Essa é a inspiração. Muito bem, muito bem. Ó, passando aí o Instagram do Thiago. Quem vai agora? Vai lá, Marcão. Eu sou Marcos Bossolon, mas eu gostei do jeito como o Matos me apresentou, então vou falar que eu sou Marcos Bossolon, alguma coisa assim. Tem mais... Fica mais François, não é mesmo? Então. O que eu faço, além de chorar no banho, eu escrevo e me arrisco um pouco. Eu escrevo livros e roteiros, me arrisco um pouco na produção, essas coisas. Não estou há 2 décadas, estou há 2 dias, brincadeira. Não é 2 dias, mas é alguns meses, alguns anos, acho que 2 anos mais ou menos. Eu escrevi 2 livros, um deles está de graça no Wattpad, vou aproveitar aqui para fazer um merchan, caso vocês me permitam, momento de jabá. Um deles está de graça no Wattpad e o outro está sendo vendido aí pela editora Servos, que, enfim, é 70 vezes 7 o que está sendo vendido, e o que está de graça no Wattpad chama Jogos Psicóticos. E uma frase inspirada por Parasita, cara, não sei se tem uma frase. Eu estou quase me inspirando no estilo de vida do pessoal de Parasita, viu? Porque essa situação dá um pouco de vídeo, a gente vai dando o nosso jeito. Então, é isso. Eu amo pipoca também, não sei se vocês perceberam, mas estou comendo pipoca. Sensacional. Tchê? Bom, eu sou o Che, ou Tchê, ou Tchê. Não, Tchê não. Tchê não. Mas eu sou o Tchê. Eu não tenho tanto tempo como essa galera aqui no audiovisual, mas eu sou diretor e editor na Dharma Audiovisual, trabalho aí com edição de filmes publicitários,
na área de educação, sou professor também da Rede Estadual de Biologia, aí você fala, mas que tem a ver biologia e trabalhar com audiovisual? Eu não sei, eu estou descobrindo e eu vou descobrindo todo dia. O que importa é que eu adoro fazer essas duas coisas e é uma maravilha e é muito bacana, me conforta os dois. E adoro cinema, adoro falar sobre cinema e também adoro beber cerveja. Então sempre vocês vão me ver com um copinho, mas eu não me embriago, eu acho. Enfim, é isso. Legal a sinceridade do eu acho. Mas tudo combina, tudo combina. Você que está assistindo a gente, então, seja bem-vindo mais uma vez. Compartilhe essa live. A gente está ao vivo agora no Facebook e também na Twitch do Otaku no Ie. Compartilhe em grupos que você faz parte, grupos geeks, grupos nerds, grupos de otaku. Compartilhe na sua timeline, compartilhe no grupo da sua família, porque todo mundo tem que participar aqui com a gente. E vamos começar então, esse filme aí tão enigmático. Confesso que eu fiquei roendo as unhas boa parte do filme e vou jogar aí para vocês. O que vocês acham que chama a atenção? O que faz desta obra algo marcante, algo importante, impactante para nós todos? Na obra, no geral, a obra ou o impacto que ela gerou? Não sei, porque acho que uma coisa que me chamou muita atenção foi no Oscar, né? O que especificamente, Marcos? Explane para nós o que chamou sua atenção. E aí vai aquela curiosidade que acho que muita gente que está assistindo, que assistiu Parasita, que acompanha já sabe que Parasita acho que foi o único filme, não sei se foi o único filme de língua não inglesa que ganhou o Oscar de melhor filme, não sei se teve algum outro. Mas sei que ele... Não teve, certeza. Primeiro que ganhou o Oscar de melhor filme, sendo um filme de língua não inglesa, obrigou todos os americanos a descobrir o que é legenda, e ele praticamente a Coreia do Sul já vinha tendo algum destaque na mídia, né, com K-pop, com várias coisas, teve aquele filme de zumbi deles que é maravilhoso, curti também. Train to Busan. Nossa, é muito bom. E ele já vem crescendo, mas o Parasita, acho que ele levou no nível já até acima, assim, ele colocou um mundo assim, mostrou assim que a Coreia não tá aí pra brincadeira, né? E falando do Oscar, né, além de ganhar de melhor filme, foi a dobradinha, né, ganhou de melhor filme estrangeiro e ganhou de melhor filme, porque todo mundo acha, não, ganhou de melhor filme estrangeiro, vai ficar por aí, né, então todo mundo já tava assim, não, tá bom já para um filme coreano ganhar o filme de melhor filme estrangeiro. Mas quando, foi lá, eles tiveram que ouvir em coreano, acho que esse é o impacto, eu acho, para todo o cenário ali de Hollywood, para os Estados Unidos, né, de ver o melhor filme ali, ó, falando uma língua e também tava naquela tensão, tudo bem que é com a Coreia do Norte, mas tava ouvindo em coreano. Então tem todo esse contexto também ali, né? Então é bem... Acho que tem isso de impacto também. Se eu puder adicionar um detalhe interessante, o Parasita é somente o segundo filme a ganhar Cannes, né, a Palma de Ouro em Cannes, e o Oscar no mesmo ano. Ou seja, é um feito muito raro de você agradar tanto a um festival de cinema que talvez privilegie mais a crítica, né, mais cabeçudo, né, que seria Cannes, ao passo que o Oscar é o prêmio da indústria, né. Talvez na cultura de massa a gente pense que o Oscar é o crivo, né, da sofisticação de alguma coisa, mas é absolutamente sem precedentes, né. Desde 1955, né, que o Marty ganhou a Palma de Ouro de Cannes e ganhou o Oscar, e é um filme de não língua inglesa, realmente é absolutamente revolucionário, uma novidade estrondosa no meio audiovisual. Pode falar, Thiago, pode falar. Não, eu encerrei, pode falar, Matsuo. Eu tenho essa curiosidade, porque o diretor,
muitas vezes, quando ele teve o uso da palavra, ele justamente colocou esse ponto de que principalmente a gente está acostumado, os americanos não gostam de filme legendado, né? Eles gostam da dublagem e tudo mais. E ele falou muito isso se vocês ultrapassarem a barreira das legendas, estarão abertos a filmes incríveis. Inclusive, ele já mencionou filmes brasileiros também como inspiração dele. Então, isso sem precedentes de um filme coreano conseguir tanto reconhecimento, também abre portas para outros filmes de língua não inglesa? Eu sou um pouco pessimista em dizer isso, Matsu. Eu digo o seguinte, ele cravou, me enfiou o pé na porta, teve uma abertura cultural para falantes de não língua inglesa, né? Não faltaram grandes obras, né? Filmes franceses, italianos, japoneses, são cinemas de muita tradição e de grandes obras, suecos também, né? Esqueci de dizer aqui, né? Não posso nunca esquecer, não é porque o país é pequeno que não tem uma grande influência. Estou pensando na Suécia aqui, o Ingmar Bergman, mas é uma possibilidade. Mas é interessante, talvez, a gente pensar que é uma conjunção muito grande, né? Astral dessa cultura coreana muito forte, essa capacidade de exportação de cultura de massa deles, mais uma excelência técnica e artística, isso que é de fato raro, né, da gente observar. E ainda ter o apelo comercial, porque é muito difícil você equilibrar o apelo comercial com algo sofisticado para a crítica. Isso é muito raro. Diga-se passagem, ninguém tem a fórmula, tanto que quando se faz esse sucesso estrondoso, é muito difícil acompanhar aquilo ou ter tanta relevância assim. E a gente estava falando Você começou na sua frase do plano, mas a Coreia do Sul tem um plano já bem antigo para chegar onde chegou. Né? Bem que cérebro, hein? Exatamente. Porque ela arquitetou desde, acho que 95, que ela vem investindo aí na indústria, e não só na indústria cinematográfica, mas em toda a indústria cultural, né? E essa questão do consumo, de mostrar, olha, meu país está consumindo o que a gente faz. Eu acho que isso também é uma coisa boa, que às vezes eu não vejo tanto aqui no Brasil. Tem começado a acontecer isso, mas o que eles sempre colocaram é assim, olha, o meu país, ele assiste Hollywood, ele assiste Bollywood, ele assiste o filme europeu, mas eles consomem muito filme nacional. Então eu acho que isso também cria esse hype no mundo de falar assim, peraí, se eles estão consumindo tanto, o país inteiro, porque você vai nos outros países, tirando aí a Índia, né, que consome muito no mercado interno, mas a maioria é filme americano. Então, tem muito isso. Então, você vai nos países da América Latina e fala assim, peraí, filme coreano ali tá... Fala aí, Thiago. Não, eu ia acrescentar que você tem total razão no seu argumento, Tchê. Eu ia só brincar que os países mais populosos do mundo consomem, assim, produtos até locais e não norte-americanos. Por exemplo, a China também consome muito filme indiano, que os americanos diriam family friendly, né? Amigável, família, de conteúdo, etc., né? De acordo com a moralidade deles, etc. Inclusive também nos países, né, de religião islâmica, né? Então, tem países imensos, por exemplo, a Indonésia é um país imenso, eles consomem muitos filmes indianos, e é um mercado gigantesco e que muitas pessoas não têm acesso, né? Eu acho isso muito, muito peculiar, né? Essa potência, existem várias potências culturais que sabem exportar esses produtos de cultura de massa, mas esses sistemas de distribuição desses produtos chegam de maneira muito desiguais, né? Segue aí, Tieto, você não fala muito. Não, pode falar, é isso, acho que é muito dentro disso mesmo. E aí veio essa avalanche. E aí, quando você olha o Parasita, ganhou. Okay. E aí ele começa a se tornar, né, um dos filmes que mais lucraram depois de vencer o Oscar, né? E aí tem isso também. E aí começa a abrir o olhar para os outros filmes. Então, eu tenho alguns colegas que falaram, nossa, Parasita. Aí depois aí depois eu vi isso, aí depois eu fui ver o Old Boy. E aí começa a levar.
e aí uma coisa vai levando a outra, né? Então tem essa questão também do marketing em torno que vai alavancando aí o filme, alavancando a indústria e tal. Uhum. Nossa, muito bem colocado, Tia. Eu diria que um grande prêmio, como por exemplo, talvez o cinema argentino tenha tido com O Segredo dos Seus Olhos, né? Do Juan José Campanella, quando ganharam o melhor filme estrangeiro. Eles abriram uma caixinha de Pandora para a cinematografia deles, né? E a mesma coisa com o cinema sul-coreano. E o cinema sul-coreano é importante já há muito tempo. Uhum. Você falou de Old Boy, Tia, eu me recordo quando eu estava na Mostra de Cinema de São Paulo, quando esse filme passou, acho que foi em 2000, 2001. Fui assistir, foi acho que o primeiro filme sul-coreano que eu vi na vida, fiquei, assim, estudante de rádio e televisão, fiquei, embasbacado, assim, pensei, putz, o cinema sul-coreano não é qualquer coisa, assim, eu só tinha uma referência muito forte, né, e isso também é meio engraçado, fala cinema asiático, né, pensava só China e Japão, e cinema asiático é gigante, né, porque a Ásia tem, Irã, sei lá, mais ou menos, mas tem, né, Índia, tem, nossa, vários países ali, né, que eram da antiga União Soviética, Quirguistão, Tarquistão, nossa, muito, Ucrânia, né, nossa, tem muito filme interessante. Eu fico muito feliz com esses prêmios que podem acontecer, esse efeito que o Tia falou, de abrir a caixinha de Pandora e aí como diria o The Matrix, né, você toma a pílulazinha azul, a vermelha, não, no caso a vermelha, aí a coisa fica séria. E acho legal, assim, no adentro, que, assim, como você falou, esses outros países têm, assim, um mercado muito grande, eles têm exportações, só que a gente não tem muito contato, e às vezes o contato que a gente tem, a maior parte das vezes é de memes de algum filme de baixo orçamento deles. Tipo, tem vários filmes de Bollywood, né, indiano, que a gente zoa, que tem umas coisas bem nada a ver, e aí a impressão que as pessoas às vezes têm quando vê esses vídeos esculachando é que os vídeos que tem que não é de Hollywood, é tudo assim, tudo esculachado, tudo tosco, tudo para dar risada e tal. Mas quando você vai ver algum bom filme, sei lá, algum drama, alguma coisa de algum dos outros países, você vê que tem um conteúdo bem melhor, às vezes, que esses enlatados de Hollywood que a gente recebe, né? E acho que isso é bom para abrir os olhos, porque quando o Parasita ganha, ou com filmes desse tipo assim ganha, a gente começa a falar, peraí, então não é só Hollywood que produz filme bom, outros países também produzem filme bom, e é a hora que a gente também produz filme bom, que às vezes a gente esquece que a gente tem Cidade de Deus, que a gente tem Bicho de Sete Cabeças, a gente esquece que a gente tem filmes bons aqui, porque a gente costuma achar que qualidade é igual a efeitos especiais, às vezes. E aí a gente vai, tipo, entra num ciclo. E aí quando vem alguma coisa assim, tipo Parasita, e quebra o ciclo, meio que causa um choque que as pessoas começam a explorar um pouco mais, assim. Acho que isso pode ser bom. Bom, pode ser bom, mas o velhinho pessimista diz que se a gente não aproveitar a onda, não surfar essa onda e várias coisas legais de até outros países asiáticos, sei lá, a Tailândia mostra filme vietnamita, que tem coisas super legais também. Uhum. A gente precisa, quer dizer, pode ser qualquer país que não seja dos centros, né? Seria muito interessante, né? Da gente conseguir quebrar essa hegemonia, né, norte-americana. Que, diga-se de passagem, ninguém aqui é contra, a gente consome as coisas que são legais, mas também não quer ficar só vendo só do mesmo, né, daquelas coisas que não acrescentam muito, né. Vocês comentaram bastante da questão dessa distribuição, né, e a gente sabe que a Coreia do Sul, como o Tchê disse, tem essa estratégia, esse plano aí, pegando de novo a frase aqui do Thiago, já tem essa estratégia de exportação cultural já faz um tempo. A gente vê a febre do K-pop que é hoje em dia, o quão forte é essa cultura. Vocês acreditam que o que acaba dentro do cinema, de novo, voltando para a parte de produção audiovisual, cinema,
o que acaba puxando mais, o que depende mais é do incentivo, por exemplo, do país, do governo, de olhar para isso, investir nisso e conseguir criar formas de distribuição, ou acaba passando muito pela questão do gosto popular? Porque Hollywood produz algumas coisas incríveis, como a gente sabe, só que produz muita coisa que é pro povão assistir. E por isso acaba produzindo mais. Então, quais são os fatores que realmente, por exemplo, aqui para a indústria brasileira, vai trazendo isso aqui para a gente? Que tipo de iniciativa teria que acontecer para ter essa relevância de levar mais do que a gente tem para fora também e para aqui dentro também, né? Porque a gente acaba reproduzindo muitas vezes a opinião do que vem de fora. Acho que você vai tocar num assunto que pode gerar briga, que tem gerado briga às vezes também. Já precisei muitas brigas com isso, que é essa questão de política, né? Porque na Coreia do Sul eles fizeram toda uma política para poder levantar a própria cultura, né? Então, isso, o Tia citou, né, que foi em 95, que acho que teve um evento do Jurassic Park, que os cinemas foram tomados pelo filme Jurassic Park, assim, e não passava mais nada no cinema além de Jurassic Park, e eles pegaram e falavam, não, vamos dar um jeito nisso. E aí eles começaram a investir. Então, na Coreia do Sul, eles tiveram bastante influência governamental também, né? E aí talvez a galera mais livre mercado, talvez eles vão ficar um pouco bravos, mas eles bateram muito na tecla, chegaram com as empresas, tentaram voltar muito para a cultura própria, assim, para o próprio território. E isso foi, com o tempo, foi crescendo. E não sei, cara. Eu comecei a falar, mas aí talvez Mas, Marcos, é a polêmica que a gente quer mesmo. Eu posso ser polêmico, então? Vai lá, Thiago. Polêmica eu quero ser bem polêmico. O mundo. Não, perfeito. Eu gosto muito desse discurso do livre mercado, que diz que não é legal a gente ter uma política estatal tão forte quanto a da Coreia do Sul, que cria essa potência que é o K-pop, né, que é o cinema sul-coreano, perdão. Mas, na verdade, é que aí vai um pouco da minha experiência como estudante, né? Se a gente estuda um pouco do cinema aqui no Brasil, no começo do século, a gente acaba aprendendo que foi política de Estado norte-americana empurrar os filmes deles para países subdesenvolvidos, né? Na época a gente chamava de subdesenvolvidos, tá? Só para não... Enlatados. Exatamente. Então, houve política de Estado para garantir a presença cultural deles. Então, depois que passou a política estatal deles, eles consolidaram a indústria deles, aí é muito mais fácil falar, não, vamos deixar livre mercado, porque aí países que são menos desenvolvidos, menos ricos, e não têm ainda bem formado uma indústria audiovisual, aí a gente fala, não, deixa o livre mercado acontecer. Só que eles, na origem, fizeram o trabalho, a lição de casa. Eu tenho certeza que se fosse a invertida situação, ele fala, não, a gente está aqui por conta do nosso patriotismo, da nossa cultura, a nossa cultura é importante, sem desmerecer a dos outros, mas a nossa é importante, a gente tem que dar um boi para a nossa, e também aceitamos as outras, mas a gente tem que favorecer minimamente a nossa, criar condições mínimas, senão a gente é engolido pelo maior jogador, seja daquilo que for, seja da música, seja do audiovisual, seja, sei lá, dos videogames, etc. Faz um pouco sentido isso. Então, eu particularmente, entendo que existem países com condições, pontos de partidas diferentes, e cada país tem que descobrir qual que é a melhor estratégia. Sim. Eu, particularmente, comparando o Brasil da Coreia do Sul, hoje eu vejo a Coreia do Sul na nossa frente na questão cultural. E acho que as condições estão relativamente claras. Por quê? Não é porque é só estatal. É claro que eles estão, né, tem uma estrutura toda para chegar nessa maturação, né, da indústria deles, propriamente dita, né, para agradar aí essa coisa do mercado. Mas se não tivesse havido esse planejamento estatal ordenado, organizado, com um plano de curto, médio e longo prazo, eles não teriam chegado ali e fortalecido a indústria deles. E até outra coisa que é de curiosidade, puxando da pergunta anterior,
se não me falha a memória, eles fizeram 100 anos do cinema coreano e finalmente ganharam o Oscar. É uma coisa que foi bem importante para eles. Não, você falou aí que a cultura sul-coreana está bem à frente da gente, e isso se prova pelo fato, por exemplo, do K-pop, né? Acho que até enviaram perguntas se o K-pop teve influência e tal, em coisa, talvez um público jovem pode até ter dito, não sei, mas o fato de que a Coreia está bem à nossa frente torna-se pelo fato que os jovens brasileiros, muita gente brasileira está ouvindo mais K-pop, por exemplo, que pagode, que sempre foi um boom, assim, né? No nosso país é marcado por samba, pagode, MPB, e o que a galera está consumindo, inclusive, por um bom tempo, o brasileiro consumiu bastante música nacional, mais do que música internacional, por causa de pagode, samba e MPB. E hoje em dia, parece que os jovens estão consumindo muito K-pop, até mais do que músicas norte-americanas, né? O pessoal tá... Coreia do Sul tá implantando a cultura dela aos poucos na nossa também, assim. E eles estão quase diferente como os Estados Unidos. E o que ela faz é muito dessa questão. Ó, que a gente não vai isolar, por exemplo, a música, ela está isolada do cinema, que está isolada dos roteiros, dos livros. Não. Uma coisa vai levando a outra, porque eles querem que se referenciem neles. Apesar do próprio Bong Joon-ho falar no próprio discurso do Oscar, que ele tem como referência o Scorsese, por exemplo, mas ele tem como referência, mas ele criou todo um mecanismo próprio, uma referência coreana, e fez essa construção. E aí, a partir quando você tem aí o K-pop explodindo, é aquela coisa, a arte é uma só. E aí, as vertentes vão surfando uma na outra. Então, você tem a música explodindo, o cinema vai lá e fala, olha, nosso idioma tá aí, o país está sendo falado. Vamos produzir, vamos exportar, vamos fazer acontecer. Eu acho que isso que faz também bastante a estratégia. E aí, falando agora como professor, eu acho que eles fizeram também uma lição, né, esse jogo de palavras, que é investir muito na educação artística do país. E aí que a gente entra, polêmica, tal, que a gente está num momento onde, tipo assim, não investe na arte, não. Não, peraí. A arte é uma catapulta para várias... hoje, por exemplo, eles lucram bilhões o país por causa da arte. Então não dá para falar assim, o governo falar, não vamos investir em arte, não, corta a arte aqui, corta a arte aí. Porque senão as pessoas vão... Se elas não veem a arte de um país, se elas não falam do país, elas não vão consumir nada desse país. Seja o cinema, seja a agropecuária, nada, porque ninguém vai falar do país, então não vai consumir. E a vitrine é a arte, a vitrine é o cinema, a vitrine é a música. Tia, você levantou a bola da polêmica completa. E aí eu vou trazer o fogo no parquinho. Investimento em cultura, em arte, é um desperdício? Jamais. Não. Na verdade, algumas pessoas devem estar pensando, é fácil para eles falarem, né? Eles querem ser cineasta, é lógico que eles vão falar que não é. Mas não é. A gente tem o costume de pensar em desperdício, e a gente pensar, não, se eu investir, sei lá, em plantação, vai ter mais comida. Se eu investir em médicos, vai ter mais saúde. Mas a gente... É que é muito mais difícil a gente pensar na importância que a cultura tem no país até o momento em que o país está completamente destruído sem cultura. Porque a cultura, como o Tia falou, ele é a vitrine de um país, e ela tem uma grande contribuição não só social, né, porque acho que quem estuda cinema, talvez o Thiago possa confirmar isso ou não, ou talvez esteja falando merda, se eu estiver falando merda, o Thiago vai confirmar também, que um filme, por exemplo, ele também induz na gente a maneira como a gente vê o mundo, ou como a gente se comporta em algumas relações. E quando a gente assiste um filme e sai de lá pensando diferente alguma coisa, seja filme, documentário ou qualquer coisa,
que a arte produza, ou músicas, ele inclui na gente valores. Às vezes valores que vão nos fazer mais patriotas, ou valores que vão nos fazer mais, sei lá, boas pessoas, enfim. Ele induz valores nas pessoas e também induz contribuir economicamente, né? Porque se você for pensar numa produção de um filme, vamos supor, vai gravar um filme na minha cidade, isso vai gerar, né, empregos a curto prazo, pessoas que vão trabalhar lá, vai gerar turismo, vai gerar até tipo, emprego para quem fornece comida, porque a produção vai precisar de comida, enfim, vai girar a economia daquele lugar. Então, tanto que tem muitos países que oferecem, tipo, subsídios para ir filmar nos países dele, ou na cidade deles, em vários. Não sei se os Estados Unidos faz isso também, eu sei que o Canadá tem umas coisas assim, vários países lá fora tem esse negócio, que é para atrair produção para o território deles, assim, que isso gera economia. Enfim, não sei. Bom, eu só, Marcos, não sou muito fã da palavra induzir que você utilizou, mas o seu sentido está absolutamente correto. Ele influencia, né? A indústria hollywoodiana, ela vendeu muito aquilo que a gente chamava nos livros acadêmicos do American Way of Life, o estilo de vida norte-americano, né? A vida nos subúrbios, o carro, né? A indústria do carro, os produtos de consumo, etc, etc, etc. E, enfim, é interessante, o Brasil mesmo, nos anos 50, viveu uma época de ouro, assim, de grande exposição mundial, da bossa nova, do estilo de vida brasileiro, de uma vida praiana, mais leve, tranquila, da arquitetura moderna, Brasília. Nós já fomos, assim, vanguarda, talvez, do mundo, nesse sentido todo, e vendendo esse valor do samba, enfim, daquilo que é a brasilidade. Assim, valores muito positivos brasileiros, assim, não são valores, assim, que nos desonram, né, são valores muito positivos. E é importante, sim, e acho que é importante até a gente puxar um pouco esse papo para essa ideia da indústria mesmo. As indústrias são complexas, né, tem uma indústria da pré-produção que emprega um monte de pessoas, depois na produção propriamente dita, né. E eu acho que uma coisa que é interessante a gente falar, e eu acho que foi o Tchê que falou, que ele tocou muito no cerne da questão, que esses países investem pesado em educação formal mesmo, em cultura formal, em arte, e isso, nossa, dá muito mais dinheiro, assim. Por exemplo, se você vai ver coisas assim da ONU, medidas de desenvolvimento humano, as pessoas falam, gastar dinheiro em educação não é perda de dinheiro, é investimento, que tem umas coisas do tipo, se você investe $1 em saneamento básico, você recupera $1,50. Você investe em educação, você recupera $2, $3, alguma coisa do tipo, não lembro o número exato. Mas é muito estratégico, assim, é muito fundamental, o que um país quer se tornar, o que ele quer ser lá atrás, né, periférico, ou ele quer mostrar alguns caminhos possíveis, bacanas, etc., ser, enfim, um país de mais destaque, melhor desenvolvido, aí cada país tem que fazer suas escolhas. Mas essa nossa discussão, eu acho que ela tem que ser uma discussão bacana, assim, sofisticada. Porque quando a gente pensa nesses dinheiros de incentivos, é complicado discutir política, porque, por exemplo, tem vários grupos. Por exemplo, a gente tem um orçamento federal, por exemplo, que é o grosso da grana. Quanto de dinheiro que vai para incentivo para a cultura? Eu te garanto que se a gente pegar em percentual do total do orçamento, não é muito dinheiro. Mas de vez em quando as pessoas pensam, aquilo ali é um dinheiro de graça, é um dinheiro para uns come-dorme, para esses artistas que ficam só farreando, vida mansa. O pessoal não vê a indústria toda que tem por detrás, né? É fácil a gente estereotipar algum setor, por exemplo. Mas eu particularmente vejo que grandes países se esforçaram em criar essa cadeia produtiva toda e deixar os seus países competitivos, e isso não prejudicou outras áreas do país, ao contrário, ajudou. Enfim, aí eu passo a bola para o Tia aí. Cara,
É o que eu sempre fico pensando, né? Quando se fala assim, tem que acabar com o incentivo, a galera tem que correr e fazer no corre mesmo. E aí eu fico pensando, quem domina sempre vai dominar. E daqui a pouco, eu acho que assim, a gente tá começando a falar de um assunto, daqui a pouco a gente vai voltar no filme, porque vai começar a falar da desigualdade. Aham. O Tchê já prevê o futuro do gancho, Aqui, cara. ó, Walter Mercado. Você é novinho, você não vai lembrar dele. Mas existia um cara chamado Walter Mercado na televisão brasileira. Na televisão mundial, na verdade. Mas assim, é muito. Se a gente falar assim, ó, não, o Estado não vai entrar com nada. Tá, mas e aí? O pequeno produtor, que seja, ele não vai nem conseguir se associar a uma produtora, porque não vai ter porquê. E o nosso pensamento, assim, infelizmente, o que eu vejo, por exemplo, hoje, com os incentivos, as grandes empresas, infelizmente, ainda você bate lá na porta, mesmo lá com a Rouanet, eles vão falar não, porque você não é de tal distribuidora, ou porque você não é de tal produtora. Porém, muito do cinema que é exportado hoje, mesmo sendo ligado a essas grandes produtoras, fomenta aí um grupo no audiovisual, de quem está começando, com vontade de fazer. É complicado isso? Existe ainda uma certa disparidade para onde vai o dinheiro? Sim. Eu não vou falar aqui que é mil maravilhas. Não é. Mas tirar não é o problema, que vai solucionar o problema. Não, vamos olhar para onde vai esse dinheiro, vamos gerenciar, vamos fazer tudo, mas não tem que tirar e nem diminuir, tem que aumentar. E assim, muitos alunos que eu tenho hoje, que nem eu falei, né, da biologia, eu faço muito projeto com audiovisual dentro da biologia, né? Porque não tem como, eu falo assim, eu não vou separar uma coisa da outra. E muitos alunos chegam para mim e falam, mas eu queria muito trabalhar com cinema. Aí ele olha uma produção nacional e ele pergunta para mim, tem como eu participar? Tem. Foi feito no Brasil, olha, se for tal pessoa encontrar tal, isso gera na mentalidade aí brasileiro, falar assim, meu, eu sou capaz de fazer, eu posso começar. Então, eu acho que não tem que diminuir, eu acho que tem que aumentar, tem que gerenciar melhor? Tem, é óbvio isso, né? Infelizmente, a gente tem as grandes corporações que, se a gente acabar com o incentivo, elas vão continuar dominando, independente disso, independente do incentivo ou não. Então, eu acho que tem que manter, quanto mais, eu acho assim, o cinema americano, por exemplo, eu vejo que ele tem uma força porque eles têm um poder de sindicato muito grande também, né? E se você não pensar nisso também, de unir aquela união de classe para tentar falar assim, olha, nós precisamos desse dinheiro, nós queremos produzir cultura no país, não vai nada acontecer. Então precisa ter isso, só que para isso também a população precisa ver que cultura vale a pena, que cultura não é dinheiro jogado fora, né? Que você investir, nossa, vai investir 1 milhão naquele filme, que absurdo, podia montar uma creche, é isso muito que eu ouço. Mas espera aí, quanto que esse retorno desse filme vai me dar? Quanto que empregos vão gerar com esse 1 milhão, que é o que o Thiago falou. Eu estou investindo 1 milhão, mas a prospecção é que eu retorne muito mais do que isso. Só que para retornar muito mais do que isso, precisa ter uma visão lá, agora eu falo politicamente, o Estado ele tem que olhar e falar assim, olha, vale a pena, viu? Olha, você está investindo 1 milhão, mas olha, vai ter retorno disso, disso e aquilo. Se o Estado falar, não, cultura não presta, aí que não vai ter investimento mesmo. E é esse é o complicado. Que você colocou, Tia, desculpa interromper, mas é justamente a questão de que quando a gente tem uma visibilidade, tanto nacional quanto internacional, isso estimula um mercado que talvez antes não fosse estimulado. Voltando
um pouco os olhos para a Coreia de novo, essa forte penetração da cultura coreana que a gente vê não só no K-pop, agora no cinema aí com Parasita, a gente vê também bebida, tem um suco famoso agora, né, que é aquele que tem uva dentro, por exemplo, que você vê em muitos mercados brasileiros agora, um refrigerante coreano. Então, por que é possível vender um refrigerante desse aqui? É porque ele é gostoso só, ou porque ele aparece em clipe, ele aparece em filme, ele aparece em alguma obra, algum tipo de coisa, e logo a Coreia consegue exportar esse produto para a gente. Então, a gente vê isso também jogando para outra área também, nos esportes, né? O esporte tem também uma função que tem gente que não pensa nisso, mas de trazer visibilidade para um país. É claro que, de uma certa forma, por ser mais integral, né, por ser mais abrangente, a arte tem mais facetas que dá para você observar. Para quem assistiu Parasita, acho que a gente podia até comentar um pouco mais sobre isso, justamente também a visão que vocês têm do filme, a entrelinha ali da história, mas para quem está assistindo um filme coreano pela primeira vez, um dos choques além da língua é o como as coisas são. Porque por mais que tenha uma semelhança com o mundo ocidental, você vê elementos ali, o suco que o cara toma, o negocinho, que você fala, isso aqui não tem. O que é aquilo que ele tá comendo? O que é aquilo que ele abriu e tomou, que eu não sei o que é, porque eu nunca vi. Isso desperta... O que é aquele molhinho na pizza, hein? O que é aquele molhinho na pizza? Né? Apimentado. A cerveja que eles tomam. Não, aquele licor que eles tomam também, que eles estão conversando na segunda cena do filme, né? Que tá o protagonista com o amigo dele, né? Eles estão tomando um licor tipicamente coreano, né? Eu esqueci o nome, viu, gente? Eu sou fraco de cultura coreana, mas essa informação foi uma das coisas que eu fui buscar, muito, muito, muito interessante. E aí, Matsu, acho que você foi preciso e precioso a sua colaboração na nossa discussão. Porque, de fato, na indústria cultural, a gente tem como alavancar esporte, música, comércio, bebidas, vários produtos deles, produtos eletrônicos, que você imaginar, produtos commodity, tudo, estilo de vida, culinária, que é uma coisa mais ampla, cultural também, né? É muito, muito importante. Tanto que, por exemplo... como que a gente acha que Coca-Cola é uma coisa onipresente? Não é só assim uma coisa por acaso, né? Tem uma divulgação muito forte em várias plataformas, em vários lugares do mundo, quando o cinema, por exemplo, era a principal plataforma de comunicação do mundo, por exemplo. E detalhe, isso a gente está falando como um caso muito bem sucedido, a gente não está aqui fazendo como se diz, diminuindo essa boa exposição, né? A gente está entendendo e percebendo, se dá para fazer isso, será que a gente não tem produtos que tem super a ver com a nossa brasilidade, etc? Será que não dá para a gente encaixar com isso? Eu só queria fazer uma última coisa, antes da gente falar mais precisamente do filme propriamente dito, do enredo e coisas interessantes do tipo, que quando a gente fala um pouco de financiamento público, as pessoas têm um entendimento muito, como eu posso falar, simplório, muitas vezes equivocado de como funcionam as leis de incentivo. Como eu também sou professor de cursos da parte cultural, e eu já trabalhei em projetos incentivados, mais de um deles, né, com longa-metragens, documentários, etc., eu queria pelo menos explicar para as pessoas que essa discussão ela é equivocada quando a gente fala, tem 1 milhão para um filme, por que não pegar esse 1 milhão e, por exemplo, gastar com uma escola, uma creche, por exemplo. Isso não é uma coisa... Não existe essa oposição entre esses dois elementos. Por que isso não existe? Porque, por exemplo, escola é dinheiro da educação, né? A gente tem uma lei, diretrizes orçamentárias específicas que obriga todos os governos executivos a gastar um percentual fixo mínimo do orçamento com educação. Obrigado. É um dinheiro que já está, vamos dizer assim, garantido ali, né? Pelo menos é um volume muito grande e direcionado, certo? E quando a gente está falando de dinheiro incentivado para projetos culturais, por exemplo, mais falando especificamente para o audiovisual, o dinheiro funciona da seguinte maneira: um projeto é agraciado com as leis de incentivo, podia ser a Lei Rouanet, ou podia ser a lei do audiovisual, e aí o que acontece?
um projeto vem até uma empresa e fala o seguinte, empresa grande, não vou fazer merchan nesse momento, empresa grande do setor de alimentos, vocês não querem direcionar parte dos impostos que vocês iam pagar, que é um dinheiro que eles não vão ver, em vez desse dinheiro ir direto para o governo, um pedaço disso vamos trazer para o meu projeto cultural? Essa a combinação que é uma coisa que faz sentido. Mas alguns falam, mas aí o governo deixa de arrecadar, mas é uma maneira dele não entrar direto por exemplo, o Ministério da Cultura ter que criar um orçamento imenso, específico para projetos, e foi uma maneira que o governo federal achou de fazer um financiamento para diversos setores culturais diferentes, e isso poder acontecer. Então, de vez em quando, grande parte das pessoas, eles pensam que é como se fosse mecenato, que é tipo, o governo chega, tira da conta do tesouro 1 milhão, passa direto para a conta do projeto, que fosse, sei lá, que fosse um CNPJ. E isso fosse o suficiente, e aí o pessoal faz uma prestação de contas como quiser. E não é assim. Tem uma série de regras, obrigações, e o dinheiro não vem desse jeito. A primeira pessoa tem que ganhar o projeto, ser agraciado dentro desses projetos. Tem um período para poder ir atrás das empresas e fazer todas as arrecadações. Arrecadações, na verdade, convencer as empresas a participarem desses projetos, e aí a coisa começa a pegar atração. Tanto que é muito engraçado dentro do audiovisual, comentar uma curiosidade, que muito projeto eles conseguem pegar o dinheiro para pré-produção, para produção, começam um projeto, eles não conseguem arrecadar 100% do que eles precisavam, e aí vão chutando para frente, a pós-produção. O cinema é uma coisa que demora bastante tempo, para quem não sabe. Um projeto demora 5, 6, 7, 8, 10 anos, da sua ideia original até ele ser distribuído no cinema, no circuito comercial, por exemplo. Então, feito, isso acontece muitas vezes porque é difícil você ir bater de porta em porta nos setores de marketing, no setor estratégicos dentro dessas empresas e fazer esse meio de campo e conseguir convencer que é uma boa, né, fazer esse tipo de investimento. Né? É isso, desculpa. Espetacular. O pessoal está comentando aqui, muitos agradeceram aí a explicação. A gente está vendo aqui na tela, né? Vocês também aí que estão assistindo, os seus comentários aparecem aqui, então comentem aí, além de compartilhar esta live com seus amigos, nos grupos que você faz parte, para a gente conseguir levar esse debate que está quente para mais pessoas, que também, além de cultura, além de informações e curiosidades, também traz aí conhecimento que muita gente talvez não teria, né, Tiago? É uma questão que gera polêmica, muitas vezes pelo desconhecimento. Então, é sempre interessante colocar isso para o pessoal pegar. Muito bem, então entrando no filme aí, que a gente já tá... já passou bastante tempo aqui, hein, galera? Caramba, nem tinha visto aqui o polêmica. Tempo. Polêmicas. Fogo no parquinho! Fogo. E falar um pouco do filme, porque aí vai ter mais polêmica ainda, né? Porque a gente vê aí interpretações diversas, mas acho que a gente vai sempre tangenciar a questão da brutal desigualdade entre os centros dos personagens, não é mesmo? Então, vou passar para vocês aí, que eu sei que tem curiosidades, tem polêmicas, tem alegria para trazer para a galera, então, passando a bola novamente. Quem vai assumir? Quem ri primeiro? Ó, o Marcos. Marcos, boa sorte. Quem dá uma risadinha primeiro é escolhido. É horrível isso, porque eu ri muito. Enfim, eu acho bacana no filme, só que aí eu acho que eu vou entrar um pouco mais na parte técnica. Na verdade, não é tão difícil notar isso logo de cara, porque logo de cara você vê a diferença das casas, né? Porque na casa da família lá mais pobre, você vê muito assim, muito fechado, é quase claustrofóbico ali. Você não consegue, muito apertado, 4 pessoas em um espacinho e tal. A hora que vai para a casa do rico, você já vê, tudo maior, tudo muito bem iluminado, tudo limpo, né? A casa dos outros lá
assim, não é suja, né? Mas eu pelo menos reconheço muito a minha casa às vezes na casa deles, que é aquela casa que ela é bagunçada mesmo, porque é casa de gente, assim. E na casa do rico não, tem. Nossa, muito legal essa colocação, é casa de gente. Quando a gente fala gente, é porque se movimenta, né? Sim. Eu acho muito legal como ele colocou isso, porque assim, na casa da família mais pobre, não sei se todos os ângulos, mas tinha bastante ângulos mais fechados, assim, que é para causar esse negócio que tem pouco espaço ali. No rico tinha mais ângulos abertos, às vezes, dá para você ver completamente a casa. Então ele mostra assim muito essa diferença de estilo de vida que os dois têm também. E por causa do estilo de vida que ele vai mostrando como que o pensamento às vezes deles é diferente. Porque no começo, só que eu não sei se alguém quer falar mais sobre isso também, porque eu ia já começar a entrar tipo nos personagens, o motivo deles. Eu acho que a direção de arte é muito bacana desse filme. Pouca gente fala de som, né? Mas eu gosto muito de som em filme. Uhum. E se você parar para, não sei se vocês perceberam, quem assistiu, quando você tem um som muito abafado quando tá na casa deles, então é aquela coisa seca, né? Tipo, abafado, e quando você tá na casa lá do parque lá, que é o Ricão, chega até um eco, né? Por causa do tamanho, isso é que eu sou muito ligado nessas coisas, então, mas é feito de propósito, eu acho que até ajuda o enredo, porque você vai ouvindo, você percebe claramente, tipo, bom, é outra coisa aqui, olha a magnitude que tá esse lugar, não só na imagem, mas no som, e isso eu acho genial, assim, que eles fizeram nesse filme. Ó, se eu puder complementar o que o Tia está falando, que eu também sou muito pirado em desenho de produção, né, na parte de arte, é sofisticadíssimo, né, a questão do som, que ele está falando da parte de desenho de som, né, da gente escutar um som abafado, que tem uma acústica diferente no espaço, que é uma mansão, que tem espaços grande e aberto, o som, né, passeia por aqueles ambientes suntuosos. É muito importante também o relacionamento que tem com os figurinos, né, bem diferente das famílias, né? Inclusive, é iluminado diferente as duas casas. É que o público que não tem uma formação com a fotografia propriamente dita, não percebe que o departamento de fotografia manipula os espaços, né? Para, por exemplo, mostrar um espaço menor, o outro maior, inclusive para acentuar que um que já seja grande pareça ainda maior e um pequeno seja menor. E até falando coisas mais técnicas, né, de curiosidades, grande parte das coisas que existem nas duas casas não existem, são um pouquinho de VFX, tá, só para depois comentar. O segundo andar, por exemplo, da casa dos parques dos Ricões, ele não existe, não foi todo feito em computação gráfica. E, de novo, o que eu acho legal, né, dessas soluções que existem de computação gráfica é que elas servem a história, eles não são o centro da história. Na verdade, para você filmar aquilo, demorar menos tempo para gravar, que é para aumentar a eficiência do projeto, e ter o mesmo resultado, ou seja, é em função do roteiro, para privilegiar que a coisa aconteça da melhor forma possível, e não para aparecer. Inclusive, penso que um ideal, talvez, de efeito especial, ele não aparecer, ninguém nem percebe que tem um monte de VFX nessa história, porque né, não é um filme de explosões e coisas assim espetaculosas, né? Sim. E aí, podemos começar um momento spoiler, acabar com o filme que quem não assistiu? Então vamos fazer o aviso agora. Produção, coloque um aviso aqui falando que spoilers a partir de agora. Se você ainda não assistiu o filme, assista o filme e depois volte aqui para a live, vai ficar gravada, né? Você volta aqui e assiste aqui a partir de agora, porque a gente vai provavelmente compartilhar aí alguns spoilers, mas não vai estragar o filme? Ou vai? Talvez. Então, se eu fosse você, eu assistia antes e depois você volta. A partir de agora, podemos conter spoilers. E passa a palavra para quem quer jogar spoiler aqui, né, Thiago?
Posso? Sério? Já Agora Posso pode. meter Avisado. o pé na porta? Tá Ah, avisado, o mundo é livre, Aham. se alguém não assistiu, ainda tá assistindo. Você pode também, o mundo é livre. Uhum. Só É, que. Estratégias de professor, eu vou manter aqui, não vou enfiar o pé na parede, deixar os colegas fazerem isso, mas eu queria dizer que acho que uma das coisas muito marcantes dessa obra, como roteiro, né, são suas surpresas, né? Uhum. E eu acho que Certeza. antes de falar da sua surpresa, acho que isso é uma coisa que ficou muito marcado na cabeça da maior parte das pessoas, né? Mas já que nós estamos aqui na categoria de especialistas, a gente não quer falar só daquilo que está mais evidente na obra. Eu queria puxar uma coisa que eu acho assim extremamente sofisticada, feita pelo diretor, né? Que é o seguinte: ele muda de tom a história. O que eu quero dizer que ele muda de tom? Ele começa uma história como fosse uma tragicomédia, uma comédia dramática, e no meio dessa história aquilo vira um suspense quase terror ali, uma coisa dura também, meio dramática. E isso é muito difícil de ser atingido. Falo isso na categoria de professor de roteiro. É muito difícil fazer isso porque é engraçado. O público, quando a gente mostra uma obra para eles, ele parte de um pressuposto do gênero que está mostrando naquela obra. Uhum. Então, o público faz quase como uma aliança com você. Ah, eu estou vendo aqui uma tragicomédia e eu estou gostando, então eu vou ter tragicomédia até o fim. E quando você faz essa virada, muitas das vezes o público se sente traído. Fala, ué, mas cadê minha tragicomédia? E Sim. fazer isso com a elegância que o Bon fez, né, nessa história é uma coisa, assim, rara, né? Poucos diretores têm esse brilhantismo. Eu mesmo tentei puxar de memória alguns desses exemplos e não consegui puxar de memória rápido. Talvez meus colegas possam me ajudar nesse sentido. Mas isso é um feito do ponto de vista da direção. Sim. E uma outra coisa que eu acho que eu devo falar também, que ainda sem estragar muito o filme, é que esse é um diretor que, apesar da obra parecer assim de uma fluidez maravilhosa, assim, o andamento, o tempo das cenas é muito bem costurado, mas ele tem uma mão muito pesada no set. O resultado final para o público não aparece, mas ele é tão perfeccionista e ligado a detalhes que ele é do tipo de diretor que gosta de marcar a cena literalmente. Ele mesmo atua ali falando, não, eu quero atingir exatamente esse grau de atuação para os seus atores. Ele é absurdamente, assim, perfeccionista. Tudo bem que existem vários diretores perfeccionistas, mas não basta ser perfeccionista. O difícil é atingir que esse perfeccionista apareça no seu produto final, e isso está muito claro. Eu acho legal, você falou aí dessa transição, que ele conseguiu fazer isso de uma maneira assim que foi quase que abrupta, só que não foi um negócio assim, tipo, forçado, sabe? Deixou de ser tragicomédia e virou um suspense do nada. Ele vai fazendo a ligação para você. Eu tava assistindo de novo, e quando você assiste pela segunda ou terceira vez, você vai pegando várias coisas que ele foi plantando já no subtexto. Uhum. E assim, ele vai guiando o filme de um jeito que você começa a perceber, assim, você começa a perceber as pistas, as mais óbvias. E aí vai dando certo, aí você vai ficando feliz. Opa, já tô entendendo qual é a do filme. Só que a hora que começa uma parte um pouco mais pesada, que é mais ou menos ali para o meio do filme, né? Ele vai mudando o tom, que ele vai mostrando para você que ele já tinha colocado várias pistas antes, só que você não se ligava, entendeu? E isso acaba fazendo sentido, acaba que amarrando tudo certinho, e você até se sente um pouco traído, porque mudou assim, mas não tanto. Você gostou de ser traído, que ele traiu sua confiança ali. Então, é um negócio meio, uma sacada bem genial, bem difícil de fazer. E é muito engraçado porque agora já vai entrar para os spoilers mesmo, né? Tem uma cena que depois que a antiga empregada descobre tudo, que ela começa a fazer massagem no marido, que está muito tempo no bunker e tal. Só que assim, tá naquela linha tênue pro besterol, mas não chega.
E é muito bom isso, porque você olha, você fala, nossa, que bizarro, mas ao mesmo tempo você fala, meu, é possível. A pessoa tá ali, é aquela coisa que o Marcos falou, é gente, então vai acontecendo. E o negócio da pista, da última vez que eu peguei falando dessa empregada antiga, foi uma frase que eles falam alguma coisa assim, ela parece de boa, mas ela é uma raposa, uma coisa assim. Então, ele já te leva falando assim, nossa, tem alguma coisa ali, mas da primeira vez que eu assisti eu não percebi esse ponto, né, tipo assim, quando você olha para uma pessoa, você já imagina o que ela pode ser e tal. E eles já imaginavam que ela tivesse algum segredo ali, que ela comandasse alguma coisa, e isso é o que se confirma no final. Mas é tão sutil, e é no meio de, ele tá falando de todo mundo, ele só citou ali que ela é uma raposa em pele de cordeiro. Mas depois, quando você percebe que não, aquele foi uma sacada do Walter Mercado ali, tipo, que ele já deu... Ele deu na sua mão o que já tinha, o que já ia acontecer, mas ele deixou ali bem sutil. Eu acho muito legal a forma como ele conduz essa parte, e ele transita mesmo desse humor, mas não chega a ser um humor besterol, e chega para uma parte que você fica tenso, você fala, meu, e agora? Né? Então é muito, muito bacana. Posso só falar um detalhezinho? Essa parte é muito interessante que você comentou, Tchê. E é engraçado que tem algumas partes que são metafóricas, propriamente ditas, como você está comentando, né? Que ele já faz um antecipador do roteiro ali, no caso da governanta. E outras coisas que tem tipo um MacGuffin, que é a pedra propriamente dita, no começo da história, que a gente pensa, não, e o garoto mesmo pega a pedra e fala, não, é metafórico. A gente, mó brisa, mó viagem. A gente acha que vai ser uma coisa, que a gente vai ter que várias vezes pensar, refletir e pensar em simbologias, e a história, né, pega aquela pedra e quebra a nossa cabeça literalmente. Exatamente, literalmente. Agora, falando na pedra, não sei se vocês perceberam, quando tá tudo alagando a casa deles, né? Que ele encontra a pedra tá boiando. Sim, sim. E aí? Essa pedra era falsa? O que ele quis dizer com essa... Não, mas ele coloca a boia. Ele coloca a pedra no rio, e a pedra não tá boiando no rio, só boiou na casa. Não, vamos lá, momento cultura geek. Vocês sabem que aquela água suja preta, né, que parece que é de esgoto, eu estava lendo a respeito que, para quem gosta dessa cultura super forte sul-coreana de produtos de beleza, é daquelas máscaras pretas que as pessoas colocam, usaram uns produtos super limpinhos, é bem a cara do coreano, para parecer uma coisa muito nojenta na tela, mas na verdade é um negócio super perfumado. Que bom para os atores, né? É bom, né? É melhor. Quer dizer, depende. Tem diretor que gosta que o ator sofra um pouquinho. Tem diretor que trata eles ali. Quanto mais real, melhor, né? Né? O cinema veritá. Mas os atores foram muito bons. Principalmente eu esqueci o nome dele, do pai, o ator. Ele tem uma... É o Song Kang-ho. Isso. Ele tem uma sutileza que, assim, ele é o único que ele não consegue ser outra pessoa no filme, né? Ele fica sempre naquele limiar de tipo, meu, ele tá sendo ele mesmo, se controla. E você fica nessa, faz o negócio direito. E aí vem aquela questão do cheiro, né? E ele vai mudando, e eu acho isso, e o rosto dele. Eu acho que a atuação dele, assim, de todos, eu acho que foi uma das melhores, porque você consegue observar no rosto dele, em pequenas feições ali, no olhar, no sentir o cheiro da camisa, e o rosto, você pode pensar assim, nossa, mas não mudou muito. Do começo pro final, assim, é genial, assim, a atuação dele. Eu gostaria de comentar que, para quem não sabe, o diretor, né, ele disse que não faria o filme se ele não tivesse conseguido esse ator para o papel do pai, né?
Ele disse que ele ia cancelar o projeto, que ele só enxergava que ele era o único ator que ia ter o brilhantismo de realizar isso. Então, vocês imaginam a confiança, né? Acertou. Ele é eu também penso muito, ele é o carregador de piano da história. Ele faz um papel, assim, que parece caricato, como o Tchê comentou, e depois traz umas revelações, assim, né, na curva dramática dele, muito interessante, e ele foge um pouco desse pastiche de uma coisa exagerada. Vai para uma coisa muito mais sofisticada, da atuação muito menor. É muito sofisticado isso, é tipo, oi? E é um filmezinho que é para todo mundo também, entendeu? É um filme profundo, que tem várias camadas discursivas, né, que a gente pode depois falar várias das coisas desse respeito, mas ele é muito legal para quem só entra no cinema, não quer pensar em nada e curtir, relaxar, um puta filmaço. Bom, que mais que a gente pode falar? Eu queria voltar a comentar, que o Tchê comentou a respeito além dessa mudança de tom, que é muito chave, e como tem muita antecipação do roteiro deste filme, mas tem uma outra parte que é muito interessante, que o filme parece um trabalho de golpe. Primeiro o filho, né, dá vamos dizer assim, não fosse um crime, mas foi uma contravenção. O menino só finge que não é estudante universitário e vira tutor. Até ali, uma contravenção. Não é tão ruim assim, por assim dizer. Mas dali a pouco, na primeira vez que ele já vai lá, ele já encaixa em a irmã como professora de artes. Aí, nossa, a irmã, aí você vai ver a psique da família, a irmã também, né, dali a muito pouco tempo que já faz parte ali da rotina da família, se liga do comportamento lá do motorista e fala, não, já vou aprontar pro cara ali, cara, é muito perspicaz, né, passa a perna no motorista, enfim, o pai de chofer. E é legal a pergunta pro pai, né, você já dirigiu uma Mercedes? Já estava pronto o plano, né, foi só uma confirmação. Ô, Thiago, sabe o que é engraçado que você falou aí? Logo na primeira vez. O dela foi logo na primeira vez. Mas o enredo também, ele coloca uma questão que da primeira vez que eu assisti, eu falei assim, nossa, mas foi tudo uma coisa seguida da outra? Mas não, passou um tempo, mas ele é tão sutil em falar isso, que talvez se a pessoa ela encarar que foi um dia seguido do outro, ela consegue ver isso na história também. Ele consegue colocar essas duas formas, você entender que tem uma temporalidade, que passou um certo tempo, mas se a pessoa não sacar isso, também encaixa perfeitamente no enredo, se for uma coisa seguida da outra, assim, de um dia para o outro. É muito bacana também essa parte. Não, é que essa parte tem aquilo que a gente chama de montagem, né? Que é um monte de fatos condensados no tempo que chegam para o sentido que a gente precisa, que é a ordem dos acontecimentos que influenciam a narrativa principal. Mas o que é absolutamente fascinante é que esse ritmo todo é conduzido de maneira brilhante. E aí, o que eu acho que é muito legal, que aí vem uma parte muito, muito foda, desculpa o meu português chulo aqui, da história, mas é exatamente eles tentarem já amarrar de tirar a governanta e colocar a mãe. E aí não é uma tarefa assim, beleza, vai ser muito fácil de enganá-la e tá tudo tranquilo. E aí entra no gancho que o Tchê falou, que os caras já vão falando, raposa em pele de cordeiro, a trilha sonora nesses trechos é sofisticadíssima, acho que é Handel que eles colocam, o ritmo da montagem é tudo muito condensado dos efeitos, a gente não acompanha da primeira vez que assiste, sem muito cuidado, mas a gente percebe que o filho é que escreve o roteiro das coisas que o pai tem que falar para contar, da armação toda, deles, né, brincando não, né, manipulando a utilização dos pêssegos, da alergia dela. Cara, eles puxarem que tem um negócio de tuberculose, que é uma tuberculose ativa, é tipo muito sugênis, é um negócio assim meio... esse filme flerta muito com nonsense, né, a pedra, umas coisas meio malucas, sempre tem umas coisinhas meio doidas, que super cabe dentro do audiovisual, né, é cinemático, aquilo tem um grande poder de apelo, mas sempre tem uma coisinha ali meio brigando com a verossimilhança, mas a gente está super preso na história e amando, né, nosso percurso, né?
E aí é muito... Quer falar? Fala, Marcão. Não, só ia falar que eu acho muito legal, assim, que quando o filho lá, né, foi conversar com o amigo, ele ficou mó assim, nossa, mas vou ter que fingir que eu sou um universitário. Ele tava receoso de fingir que ele era alguém que ele não era. E quando vai avançando, o que eles mais fazem é fingir que eles são o que eles não são. Eles aprendem a fazer Ele isso. pensou já naquilo do... Não, e Eu acho traiu legal o a amigo. cena. Traiu. Então, Traiu o amigo. Para mim, uma das melhores partes aí em relação a isso que o Marcos pontuou muito bem, dele ser resistente no começo e depois trazer, é quando ele fala assim: eu vou casar com ela e eu vou contratar atores para ser meus pais. Sim. Porque os pais não são os pais. Tipo, cara, é o Inception da atuação. Tipo, como meus pais já estão atuando, eu preciso de atores para serem meus pais. Então vira um negócio muito louco. E o engraçado... Normal, né? Tipo, eles não veem o quanto eles estão enrolados com isso. Isso que é louco. Em nenhum momento, depois eu não vi, talvez eu tenha perdido, mas em nenhum momento eles citam mais o amigo. Porque o amigo foi estudar e depois ele voltaria. Eles entram tanto nessa paranoia de criar essa história que ele já esquece que o amigo ele vai retornar uma hora. Sim. Não, eu acho interessante isso, assim, que tem parte da narrativa que é interessante para quem assiste o filme mais de uma vez. Eu devo adiantar que eu só assisti o filme 2 vezes, tá? Mas eu tenho uma relativamente boa memória. O filho, né, que é o protagonista, né, que o fio da história é muito mais, né, centrada na perspectiva dele. É engraçado como ele assume um pouco da persona do amigo, das coisas que o amigo pretendia fazer. Só que, agora eu vou fazer um momento polêmico aqui também, de novo, fogo no parquinho, que o Tchê foi super feliz em falar que ele trai o amigo. Mas, ao mesmo tempo, é meio revoltante a gente pensar o ponto de partida do amigo. Eu convido a seguinte reflexão. O amigo oferece para ele, que é uma pessoa mais simples, notoriamente, né? Aí é uma questão de classe social, porque ele tem nojo dos amigos dele, universitários e competidores dele, ele não pode, né, trazer para perto da pessoa amada dele, né, da futura namorada que ele gostaria, um universitário como ele que pudesse ser um potencial pretendente. Agora, o amigo dele mais simples e que ele deu aquela pedra, não vai símbolo de honra, não, esse cara aí, mano, esse aí tá comigo. Rapaz. Ele travessa de são amigo, seus né? amigos, É o hein? amigo da onça, né? Tipo, vai lá porque você é um Zé Ninguém. Ele já deixa claro, você é um Zé Ninguém, então é muito... Tem muita coisa, sabe, dessa estruturação de classe social, de preconceito entre classes e de honra e dessas diferenças. É muito bonito ver esse conflito acontecendo e como a gente, vamos dizer assim, essas estruturas sociais se repetem em vários países, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, no Japão, na Austrália, no Peru, no Equador, na África do Sul. As pessoas conseguem se identificar naquelas histórias e entenderem essas relações. É muito interessante. É muito interessante e a gente não tem esse distanciamento cultural nesse sentido. Né? Isso é sofisticado. O diretor ter achado uma história assim tão universal é muito interessante, né? E para quem não sabe, o diretor também é co-roteirista dessa história e ele também é autor da ideia original do roteiro, né? Ele tem algumas, vamos dizer assim, uma colagem de experiências pessoais que ele teve, mais muita criatividade para construir essa história. O que mais que a gente fala aqui para estragar mais ainda? Eu já vou pontuar que a gente já tem que começar a encerrar, então chegar nos comentários finais aí. Agora que sei, Thiago, agora que tá pegando fogo, mas é uma questão aqui do tempo também. Então a gente já vai meio que finalizando. Beleza, daqui a pouco a gente vai para os últimos recados de cada um, poder divulgar um pouco mais do trabalho que vocês fazem, como as pessoas podem encontrar vocês e tudo mais. Só que aí, para
para continuar o fogo no parquinho por mais um pouquinho, eu queria pontuar uma questão que ficou na minha cabeça muito forte, que é a seguinte: eles pintam a família do parque, né, a família do lado rico aí, como trouxas, se for parar para ver. E os espertos ali, com a maldade ou a malícia quase brasileira, são aí a família mais necessitada. E o que isso nos traz? Será que é um jeito é um jeito de se vingar também dos mais ricos? É um jeito de pintar que eles são mais ingênuos, ou quiçá ignorantes, ou quiçá eles são eles tanto objetificam as pessoas que estão abaixo que eles nem prestam atenção no que realmente está acontecendo? Eu gostaria de puxar uma brasa para ter um diálogo do filme que é muito interessante, que a família, acho que a menina está falando com a mãe, que ela é muito boa, né? A mãe da família rica. E aí a brincadeira é, mas se eu fosse rica que nem ela, eu também seria muito boa, sem preocupação, etc. Brincando com o fato que ela é muito ingênua, acredita em todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, eu acho que a gente simplificar, dizer que uma família é espertalhona e outra, vamos dizer assim, só traz virtudes, que é a família Park, acho que também não é muito verdade. Porque, por exemplo, eles têm um distanciamento social, assim, hierárquico entre os funcionários, que eles gostam de uma certa intimidade, mas até a página 2. Existe um limite entre o convívio deles, de eu sou o patrão aqui e você é o meu funcionário. A patroa está recebendo um extra. Perfeito. Aí você já tocou no meu ponto, Matos. Foi exatamente aí que eu queria chegar. Além da coisa da questão do cheiro, né, do crescente, que o Tchê já tinha comentado antes na nossa live, essa questão de você estar recebendo extra, sorria que você está ganhando, eu estou pagando. Essa família, vamos dizer assim, ela não é tão ruim, mas também não é tão boa, assim, tão cheia de virtudes quanto uma simplificação das questões da história poderia sugerir. É muito... E essa questão, e também no roteiro, que você é levado a gostar da família, a desgostar da família, a gostar da família de novo, e depois você não sabe o que você está sentindo mais. Você fala, caramba, eu não quero encontrar com ninguém desse filme. Porque ele vai te levando, né? E aí isso te faz sentir mal também. Porque você fala assim, em certo momento você vibra, porque você vê lá que o cara é totalmente ligado, totalmente capitalista, não quer saber de ninguém, em certo ponto mantém essa distância, você fala, nossa, ele tem tudo, aí você fala, eles merecem. Aí depois você fala, mas espera aí, olha o que eles estão fazendo para conseguir isso. E aí você vê que tem duas visões também, do cara que vivia no bunker lá, do marido da ex-governanta, que ele idolatra o cara. Uhum. E isso traz muita reflexão nossa também, né? Por exemplo, um país que não vê problema na elite dominar. Não, mas... Eu tô de boa aqui. Eu tô de boa aqui, eu tô tendo a comida, ele deixa eu ir até ali. Tipo, na verdade, ele não deixa, ele não sabe, né? Que você tá conseguindo pegar a comida ali à noite. Mas para ele, tipo, ele põe comida na minha boca. E isso é uma reflexão social, eu acho que uma das maiores, que é um coadjuvante lá, que tá lá no bunker, mas eu acho que esse é o ponto crucial que mostra, assim, uma sociedade que não é combativa é porque já tá idolatrando quem tá oprimindo. Porque se conformou que aquilo ali é bom, que eu não estou enfrentando outros problemas, ali eu estagnei naquele ponto ali, para mim já tá bom. Isso me chamou muita atenção nesse filme. Então eu fiquei muito vidrado nessa parte. Ele é um filme pessimista, né, dessa crítica social, falando de que não existe muita mobilidade social, não, que as coisas... Esse ponto do Tchê é muito interessante, da idolatria, imagina, de um heroísmo, de uma pessoa cumprindo um papel social de privilégio, que é como se aquilo fosse especialmente bom. No filme até parece uma certa, assim, vamos dizer assim, no mise-en-scène do filme, parece muito mais que aquilo é doentio, que o cara tá lá preso ali dentro do bunker ali,
que ele começou a idolatrar aquele personagem e isso não de fato parece ser algo muito normal, né? O filme tem até essa ironia, né? Se a gente for fazer essa construção. Mas certamente as pessoas que acreditam nesse valor e assistirem esse filme, eles vão falar, porra, coitado dos caras, tão bonzinho, passaram a perna neles, não fizeram nada de mal. Que também não é tão simples assim, mas, enfim, é uma interpretação possível. Para fechar, galera, porque... Marcos, por favor, sua contribuição. Da semelhança do pai com o cara que tava no bunker. Porque o pai, a hora que chega no bunker lá a primeira vez, fala, você mora aqui? O cara fala, ué, mas tem um monte de gente que mora em porão também, e o pai mora em porão. Exato, cara, isso é incrível. E o porão, o bunker, parece, tipo, também, nas suas limitações, tão confortável ou mais do que a casa no começo. Mais organizado, mais espaço até, o banheiro funcionando, sem alagamento. Então você fala, pô, realmente o bunker não é tão ruim assim. Melhor viver no bunker de uma mansão do que numa casa, enfim, que você vai tomar fumaça na cara, perder tudo, enfim. Mas, Matsu, é engraçado que os personagens, né, da família, né, que são os personagens principais, eles se sentem acima na escala social desse cara que está debaixo do bunker escondido, né, que ele é invisível social. E aí eu vou deixar aquela pergunta no ar, que é a pergunta mais polêmica de todos, quem que é o parasita da história? Essa é a pergunta, mano, a gente tá muito sintonizado, gente, eu queria jogar essa pergunta aqui, quem é o parasita? Porque quem é? Alguém arrisca um palpite? Todos acabam parasitando dentro da sua camada, né? Exato, começa cara. Lá, porque eles já são parasitas, quando a gente for para esse conceito, na primeira cena do Wi-Fi. O Wi-Fi não é deles. Né? Eles já começam nisso. Mas, ao mesmo tempo, o cara tá lucrando lá muitos milhões em cima dessa camada pobre, que dá para ver muito naquela cena da chuva, que eles estão descendo, né? E isso também eu acho lindo na fotografia desse filme, que mostra a chuva escorrendo pelas escadas, e parece que não vai acabar, e parece que cada vez é mais fundo onde eles moram. Nesse momento, você consegue observar, tipo assim, nossa, eles moram longe, eles estão muito abaixo da classe social, eles estão exatamente no fundo do poço lá. Sim. Então E ainda tem que ouvir, graças a Deus, a chuva salvou, porque foi a melhor chuva ever. Então, é engraçado assim no sentido de dicotômico, no sentido de polar, uma polaridade, a diferença que uma chuva pode ser interpretada como uma bênção de um lado ou como perder tudo de outro. Na mesma cidade, dois resultados absolutamente diferentes para o mesmo fenômeno. Caramba, foi muito bom. Gostei demais do papo. Então vamos aqui para os últimos recados. Cada um vai poder dar um último recado aí, compartilhar suas mídias sociais mais uma vez, onde o pessoal pode encontrar vocês, fazer uma divulgação aí do seu trabalho. E aí a gente encerra aqui oficialmente, beleza? Vamos aqui no sentido horário. Começa aqui, Tchê, e vai Marcos e Thiago. Aqui. Você, aqui. Eu queria agradecer o convite, foi muito bom dividir com vocês, esses caras aqui embaixo que são geniais. Depois eu quero trocar mais ideia, vamos fazer coisas juntos aí e vamos falar mais sobre cinema, que é uma coisa que me distrai, que me agrega muito. Queria deixar aí, quem quiser me procurar no Instagram, é @tia_moraes. Também tem o site www.dharmaaudiovisual.com.br, e aí a gente tem serviço de marketing digital, aí tem a parte de audiovisual também, e principalmente essa oportunidade é muito legal, e aí falando como professor, de dar a oportunidade desses jovens verem que assim, um futuro no audiovisual é possível. Um futuro com o audiovisual é bom para o país, é bom para todos.
Então é bacana iniciativas como essa para a gente discutir, porque imagina, se um filme gerou essa discussão toda, que permeia aí muitas camadas, muitas profissões, se a gente for ver, né, o cinema ele tem uma função aí social muito grande. E eu acho que se a gente engajar nisso, eu acho que a gente tem muito que melhorar como país, melhorar como sociedade. E brigadão, Matos, brigadão a todos aí que estiveram conosco. Bom, eu quero começar pedindo desculpas para as pessoas que ficaram com vontade de comer pipoca por minha causa. Eu vi alguns comentários me xingando, tudo bem. Eu peço desculpa, mas está delicioso. Quero agradecer a todos, quero agradecer pela oportunidade. E. Bom, agora eu quase engasguei. É o pessoal, tá vendo? Olho gordo. Se vocês me seguirem no Instagram, acho que é @mbossolon. Vira e mexe, eu estou lá falando um pouco sobre meus próprios projetos, ou quando eu não estou falando dos meus próprios projetos, eu também, às vezes, estou indicando algum filme ou algum livro legal para vocês lerem. E comprem meu livro, acho que seria legal se vocês conhecerem, pelo menos. 70 vezes 7, lá na Servos Editora. Não se preocupem pelo nome, não é livro de matemática, eu garanto para vocês que é um drama bem emocionante, assim. E tem os jogos psicóticos, que já é uma pegada um pouco mais terror, um pouco mais ação, assim, que dá para ler de graça. E eu acho que os links devem estar, não sei se está na descrição, mas se não tiver, eu vou colocar nos comentários aí. Ou vocês podem me encontrar no Instagram, eu estarei lá. Eu sempre estou divulgando lá também. Acho que é isso. Vamos lá. Por último, mas não menos importante. Bom, gente, eu estou divulgando o meu Instagram, mas no caso é até um Instagram pessoal, mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida a respeito da live que a gente teve, de alguma coisa que eu tenha dito, quiser saber mais sobre questões, né, de produção cultural, enfim. E eu queria divulgar um pouquinho os cursos que eu ministro como professor no Senac Campinas. Eu sou um dos professores da área de vídeo, né, no caso sou eu e meu colega Braulio, né, mas eu ministro mais cursos, né, dentro do nosso catálogo de cursos da parte de audiovisual. E aí queria fazer o meu super jabá aí, que temos 3 cursos abertos aí para o mês de agosto, para os interessados, de edição de vídeo, de produção de vídeos para a internet e de oficina de roteiro, que são cursos bem diferentes nas suas abordagens. E para os interessados, eu posso garantir que, como os colegas todos aqui interessados, sempre são muito divertidos. Então, a gente sempre pode aproveitar o audiovisual, que a gente pode aprender e se divertir ao mesmo tempo, isso vale muito a pena. E aí eu gostaria de fazer um gancho com o que o Tchê falou, né, que a arte, a cultura, né, a produção de conhecimento, ela é muito importante, porque as pessoas muitas vezes não conseguem dar um valor objetivo ali, pensam no entretenimento como uma coisa menor, de passagem de tempo. Mas a gente fazer essas reflexões sobre tantas histórias que existem no audiovisual, na literatura, nos games, nos quadrinhos, em toda a cultura de massa, ela é catártica, né? Ela nos dá a possibilidade de reflexão de vivenciar várias vidas dentro de outras histórias e outras possibilidades, né? Ele é um mergulho na pluralidade que é a vida, de vários olhares diferentes, culturas diferentes, e nós aqui todos que somos apaixonados por diversas culturas, inclusive a nossa, a brasilidade toda, é muito, muito, muito rico. Obrigado aí, Matsu, pela oportunidade, para o pessoal do Otaku no Nipo aí, é um prazer estar aqui com vocês e quando precisarem estamos à disposição. Sensacional, galera! E é assim, com esse time espetacular, fechando exatamente 1h30, aproximadamente aí, que era o tempo que a produção passou aqui pra gente. Nós agradecemos, então, cada um de vocês aí, Tchê, Marcos, Thiago. Foi uma conversa espetacular. Eu acho que a gente conseguiu abordar temas muito interessantes aí da cultura em si, do cinema, da questão da Coreia, do cinema brasileiro, falamos do filme, as suas diversas camadas e tantos assuntos interessantes.
e com certeza tem muito assunto aí para continuar sobre isso. Quem sabe a gente traz de volta aí com outra abordagem, enfim. Para o pessoal que está assistindo, então, assistam aqui, acompanhe todo mundo aqui no Instagram, todo mundo divulgou o seu, e esse é o primeiro capítulo, esse é o primeiro Cine Geek da história aqui do Otaku no Ie. Então, a partir de agora, toda segunda-feira, às 20 horas e 42 minutos, quem não pegou a referência do 42 minutos faz parte, mas a partir de agora, às 20 horas e 42 minutos de toda segunda-feira, traremos aqui algum filme muito interessante para trazer conversas que enriqueçam a sua segunda-feira com informação, com curiosidades, com alegria, com pipoca e com tudo que há de bom. E agora a nossa produtora aqui gostaria de dizer uma palavra. Bibs Produção. Bom, galera, tem duas coisinhas que eu quero falar. A primeira é que todos os links estão fixados nos comentários, tá? Eu também vou deixar eles fixados na descrição do vídeo, tá bom? Depois eu vou alterar lá e deixar no comentário lá os links de todo mundo, tanto do curso quanto do livro, tanto do site, vai estar tudo lá, certo? E a segunda coisa é, estamos pensando em fazer isso aqui um podcast. O que vocês acham? Vocês têm uns 5 minutinhos aí para dar a sua opinião rápida ali no chat, para mim poder saber o que vocês acham por cima. E, galera, muito obrigada por vocês terem vindo, participado daqui. Eu não sei onde está a minha câmera. Ah, tá aqui. Obrigada por vocês terem vindo, participado aqui. Valeu. E tchau. Então é isso aí, galera. Foi aí o primeiro Cine Geek. Pelo que eu entendi, a produção quer deixar aqui um tempo para vocês comentarem o que vocês acham deste papo maravilhoso também entrar no formato podcast. O formato podcast é legal, hein, galera? Sim. O pessoal consegue ouvir aí quando tá na academia. Não tem academia por enquanto, né? Fica em casa. Mas quando tiver na academia, quando tá fazendo a faxina em casa... Cozinhando. Quando tá lavando a louça. Pô, lavar a louça é chato. Agora com podcast fica, legal demais lavar a louça. Você vai até querer sujar mais. As ideias. Mas comentem aí, vamos ver os comentários da galera aí, o que vocês acham do formato podcast. Eu gosto bastante de podcast. Dá para você ouvir enquanto você tá fazendo outras coisas. Vocês ouvem podcast, galera? Eu ouço. Eu particularmente gosto de podcast. Começo amanhã com o Café da Manhã, é um podcast famosinho aí. E eu acho que tem tudo a ver com o que o Matsu falou, fazer algumas tarefas que a gente não são tão divertidas, você coloca o podcast, além de enriquecer seu dia, né, de transformar aquela coisa maçante em uma coisa mais bacana mesmo, de fato. E já começa o dia com o pé direito, né? O cachorro concorda, tá vendo? O meu cachorro também latiu aqui no nosso podcast. Ele queria brincar de bolinha, só isso que eu tinha te dizer. Eu acho que ele tá apoiando a ideia, eu acho que é isso que ele quis dizer. Ele vai participar também, tem as considerações dele. E aí, vocês ouvem também? Tchê, Marcos, o que vocês ouvem de legal aí? Cara, tem dias e tem dias. Tem dias que eu ouço podcast só sobre roteiro. Tem dias que eu tô a fim de ouvir um podcast sobre línguas estrangeiras, alguma coisa assim. Tem dias que eu vou ouvindo, sei lá, Nerdcast, que é um famosão. Ultimamente eu tô querendo aprender a controlar mais meu dinheiro. Tem podcast que fala sobre isso. Tem podcast de tudo. E é legal, porque eu vou ouvindo quando eu arrumo a casa, quando eu faço qualquer coisa. Antes eu ia pro trabalho... Na época que eu ia para o trabalho, não trabalhava em casa, eu ia ouvindo podcast, pra mim é top, assim. Eu acho que precisam fazer podcast, sim. Eu também, eu acho bacana, muitas coisas, assim, e é legal, tem uns que eu já ouço, tal, voltado para o audiovisual, tem um que é muito bacana, que ele, né, depois eu vou querer alguma coisa dos caras, né, fazer um jabá para ele. Tem um que chama Santa Mãe do Iso Alto, que é muito bacana. Repete que eu não escutei. Santa Mãe do Iso Alto. Uau. Paga nós. Paga nós, ó. O Adriano, se estiver assistindo aí, faz um... Mas é muito bacana, assim.
Mas eu acho que é legal quando eu entro num looping, sabe, de recomendações, eu vou descobrindo coisas novas, pessoas novas, e aí eu vou seguindo essas pessoas e vejo que, tipo, tem um mundo amplo de várias coisas muito bacanas, assim. Claro, de vez em quando eu caio num limbo aí que eu começo a ouvir, eu falo, meu, por que eu tô ouvindo isso? Né? Uma vez eu tava ouvindo umas coisas de alguns hackers, tipo, russos, assim, macetes na cozinha. Só que era de uma galera com objetos russos, assim, utensílios russos. Eu falei, por que eu tô ouvindo isso? Mas eu ouvi até o final. Por quê? Porque Não eu sou sei. nerd. Porque eu sou nerd. Boa. E aí é cultura, né? Agora eu posso falar. Eu falo, nossa, cara, tem um negócio que corta melancia na Rússia. Que, que é genial, assim. Pelo menos o cara falando. Depois que eu consegui ir para a internet, eu fiquei procurando esse negócio. O cara falou com entusiasmo tão grande que eu falei, eu preciso comprar um negócio desse. Olha, pelo visto a galera gostou da ideia, vou providenciar isso, vai virar um podcast, vocês vão estar no podcast. Não sei quando vai sair, vai demorar um pouquinho, porque a gente tem que ter todo o processo de criação, mas vai sair. Matsu, vamos encerrar. Fala aí do próximo tema. Agradeço a todo mundo. Então, vamos lá, agradecer aqui novamente, então, nossos queridos convidados. Foi muito da hora essa conversa, acho que a gente podia conversar aqui até mais tempo. Foi sensacional, muito obrigado novamente. Parabéns aí pelo trabalho de cada um, enriquecendo aí também a nossa questão de produção, de cultura. Eu acho que é sempre bom fortalecer isso, e acho que ficou bem claro aqui durante o papo o quanto isso é importante também. E estou anunciando aqui o nosso próximo encontro, que será segunda-feira que vem, às 20h42. Aí a gente vai até conseguir explicar a referência do 42, porque a gente vai falar sobre a adaptação de O Guia do Mochileiro das Galáxias, um verdadeiro clássico do cinema, um verdadeiro clássico, a famosa trilogia de 5, não é mesmo? E a gente vai, com a trilogia de 5, trazer aí como que foi a adaptação, como que foi levar para a tela do cinema o clássico de Douglas Adams. E é isso, galera. Foi um prazer tê-los aqui. Don't Panic, segunda-feira, 20h42. Continuamos o nosso Cine Geek. Foi um prazer. Deem tchau para a câmera que fica aqui. Tchau, câmera. Tchau. E a gente se vê, então, nas próximas oportunidades, nos próximos episódios. Tchau, tchau!